Bom, então a gente vai dar início formalmente, né, à banca de defesa de mestrado da aluna mestrando, ainda nesse momento, Débora Anzolin Balgignac, que vai apresentar esse trabalho intitulado A Informação. Estou sem o material aberto aqui. Pode complementar para mim o nome aí, Débora? A informação sobre o meio ambiente de estudantes em tempos de crise socioambiental, um recorte em 4 cursos superiores da Universidade Federal do Paraná. Isso, agora apareceu aqui para mim também. Então tá ótimo. E a gente vai seguir os critérios normais, apesar dessa banca ser realizada de uma maneira, no momento, né, de excepcionalidade. Então foi autorizada pela CAPES, assim como pela PRPPG e pelo colegiado do curso de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi autorizado que a banca fosse totalmente remota, né? Normalmente, pelo menos orientando e orientador deveriam estar presencialmente, mas pela excepcionalidade desse momento difícil que a gente está vivendo, a banca foi autorizada para ser totalmente remota. Então a gente vai dar início seguindo mais ou menos o roteiro normal de uma banca, né? Em primeiro lugar, a mestranda Débora vai fazer a sua apresentação, né? Depois da apresentação da Débora, nós vamos passar para as apreciações da professora Ana Lúcia Crisóstomo e uma possível arguição, se for o caso, né? E depois eu vou ler o parecer da professora Maria do Rosário, que já me enviou na quarta-feira. Em seguida, a gente vai deliberar, eu e a professora Ana Lúcia, para poder fazer o fechamento da banca, tá? Então, acho que é isso. Está sendo gravada, né, para convidados da Débora, para outros alunos do PPG Mais também. Então, começamos aí com tua apresentação, são exatamente 14 horas e 2 minutos. Então, Débora, a palavra está com você, querida. Beleza, vamos dar início então à minha apresentação. O ponto de partida dessa pesquisa é a crise planetária. Então, levando em consideração que vários são os problemas socioambientais que têm se evidenciado atualmente na sociedade, pensando simplesmente no Brasil, nesse meio tempo em que ocorreu a pesquisa, entre 2019 e 2020, nós podemos observar vários acontecimentos que ocorreram aqui no Brasil, como, por exemplo, a tragédia que aconteceu lá do rompimento da barragem de minérios em Brumadinho, o incêndio de grandes proporções que ocorreu ano passado também na Amazônia, o óleo nas praias do Nordeste, que também foi uma coisa muito, uma catástrofe muito grande para a região. Esse ano também houveram, devido às chuvas, muitos alagamentos e deslizamentos em cidades do Sudeste. Então, tudo isso evidencia uma crise. Por que planetária? Porque essa crise ela não está ocorrendo apenas aqui no Brasil. Então, são problemas que têm se espalhado por todos os continentes, por todos os países e todas as regiões. São problemas assim cada vez mais evidentes. Então, estão cada vez mais evidenciados. E por que a crise planetária? Porque ocorre em todos os países e também porque eles acontecem com cada vez mais frequência e cada vez mais intensidade. Então, não é que antigamente, alguns anos atrás, não houvesse problemas socioambientais. É que eles estão cada vez mais evidentes, cada vez com mais frequência e em maior intensidade. Então, isso seria a crise planetária. Para Mohan e Kern, uma crise ela é identificada quando os desequilíbrios não conseguem mais ser regulados com precisão e quando as incertezas imperam. Então, quando acontecem problemas que são tão grandes que acabam gerando outras crises nesse meio tempo e acabam afetando todas as relações e práticas sociais e quando não é mais possível prever o futuro, fazer uma previsão de futuro realmente. Nós podemos observar isso claramente num exemplo muito atual, que é o caso da pandemia do novo coronavírus. Então, é um problema que teve origem lá na China, mas espalhou por todos os continentes, se tornou uma pandemia,
e que acabou gerando crises menores também, pois acaba causando uma crise no sistema de saúde, acaba causando uma crise política, uma crise econômica, acaba gerando várias crises menores que provocam essa crise maior, que é a crise do novo coronavírus. E também acaba fazendo com que não haja mais uma possibilidade de previsão para o futuro. Então, não é mais possível estimar se quando isso vai acabar, se amanhã já vai estar melhor, quando vai ser superado esse cenário. Então, só falando um exemplo básico, assim, isso que é considerado uma crise, essas crises menores que se juntam e formam essa grande crise, que no caso aqui nós estamos tratando como crise planetária, que é todos esses problemas que têm ocorrido e que, juntos, né, provocam a crise. Vários autores apontam que seria necessário uma mudança de valores para que a superação desse cenário de crise pudesse realmente ocorrer. Então, os valores nada mais são parte da nossa cultura, tanto os nossos valores quanto os nossos hábitos, tudo isso são parte da nossa cultura. Então, basicamente, é possível afirmar que seria necessária uma mudança nas questões culturais da humanidade. A cultura, ela é transmitida para toda a sociedade, ela é repassada à sociedade por meio da comunicação. Então, essa comunicação é realizada por meio da educação formal, não formal e informal. Que seria, né? A educação formal nada mais é do que a educação institucionalizada, que é regulamentada pelos órgãos superiores. A educação não formal, ela é uma educação que ocorre com maior planejamento, mas que não é orientada, não tem essa orientação de órgãos superiores. E a educação informal, que seria todas aquelas trocas comunicacionais que nós realizamos enquanto sociedade, com os nossos parentes, com pais, com a família, com a igreja, né, em todos os ambientes. Esses valores, então, são repassados por meio da troca de informações. Essas informações são muito importantes para que esses valores sejam reafirmados, mas que também para que ocorra uma mudança nesses valores, já que são as informações que permitem a construção do conhecimento. Aqui é necessário especificar que há uma diferenciação entre informações e conhecimento. Aqui, usando outro exemplo muito fácil para entender essa questão, é que, por exemplo, hoje em dia, todo mundo sabe que é necessário fazer uma separação dos resíduos que são gerados nas residências. Então, isso são informações que estão circulando aí pela sociedade já há algum tempo, todo mundo sabe disso. Qualquer pessoa que você pergunta tem esse conhecimento de que é necessário que haja uma separação desses resíduos, mas nem todo mundo acaba realizando realmente essa separação dos resíduos em casa e tendo uma destinação correta para os resíduos. Isso citando só um exemplo, obviamente. Por quê? Porque só o acesso às informações não faz com que as pessoas realmente ajam diferente, com que tenha uma transformação no modo das pessoas agirem, se comportarem e na preocupação mesmo que as pessoas têm com um determinado tempo. Então, dá para dizer que todo mundo, que essas informações estão circulando na sociedade, mas que só aquelas pessoas que conseguem refletir sobre aquele assunto, que conseguem internalizar aquele tema, aquele determinado assunto, que vão realmente ter uma ação com relação a ele e poderão agir, ter ações para mudar esse cenário. Então, aqui, o conhecimento é que gera transformação, que pode dar, então, a transformação de novos valores. O foco dessa pesquisa, então, são as informações especificamente socioambientais, que são aquelas informações que relacionam todas essas dimensões da realidade social, né, que são a partir das perspectivas social, econômica, ambiental, então, levando em consideração todas essas perspectivas que estão relacionadas com a realidade social. E, para delimitar um pouco mais o recorte para a realização de uma pesquisa de mestrado, nós optamos por fazer uma pesquisa com os estudantes universitários nos cursos de bacharelado. E os estudantes dos anos finais, né, desses cursos. Então, a justificativa, ela pode ser realizada a partir de 3 perspectivas, que é social, científica e pessoal. A justificativa pela perspectiva social é devido ao papel que as universidades têm nesse cenário de superação da crise socioambiental e do papel que os pesquisadores têm em evidenciar o tema, em contribuir com o tema e em contribuir também nessa mudança.
científica pelo estado da arte, que foi realizado anteriormente a essa pesquisa, que é a pesquisa da pesquisa, o estado da arte. Então, foi observado que a verificação de como ocorre, como é tratada a dimensão socioambiental e se é tratada, ocorre principalmente nos cursos de licenciatura. Então, por isso se optou em fazer essa pesquisa nos cursos de bacharelado, para ver também como isso está ocorrendo nos cursos de bacharelado, e também porque se verificou que meios de comunicação, informação, como por exemplo a internet, não são muito levados em consideração nessas pesquisas. Se busca, geralmente, as informações por meio da formação universitária, mas não por outros meios, como a internet, que cada vez mais tem ganhado uma grande importância na sociedade. E também pessoal, pois a partir de uma experiência pessoal, em que eu fiz uma graduação, uma licenciatura em Ciências Biológicas, pós-graduação em Gestão e Educação Ambiental, curso técnico em Meio Ambiente, mesmo tendo toda essa formação, pós-graduação, graduação, eu percebi que nesses cursos que espera-se que sejam bem voltados para essas questões socioambientais, para o meio ambiente, ainda assim não é tão abordado e não é tão mostrado aos estudantes qual é o papel deles na superação desse cenário de crise. Então, eu busquei verificar como isso acontecia nos cursos de bacharelado de uma universidade aqui do Paraná. Então, aqui foi a questão principal que motivou essa pesquisa, que seria: as informações que chegam até esses estudantes estão contribuindo na construção de conhecimentos socioambientais? Então, essa foi uma indagação, junto com várias outras, mas essa foi a principal, que motivou essa pesquisa. Então, o objetivo geral, assim, falando de uma forma bem ampla, foi entender como os estudantes acessam informações sobre temas socioambientais em dois espaços, que seria a universidade, que muito além de uma formação profissional, é responsável também por uma formação humanística e cidadã dos indivíduos, e por meio da internet, que pode ser considerada hoje o meio de comunicação e informação mais utilizado por toda a sociedade. E buscou-se também verificar o interesse dos estudantes em agir enquanto futuros profissionais frente a esse cenário de crise e na busca pelo desenvolvimento sustentável. Então, aqui é a metodologia utilizada, foi utilizada a abordagem multimétodos, que nada mais é do que a utilização de várias técnicas de coleta e análise de dados para que possa chegar ao resultado de uma realidade complexa como essa, e foi dividido em duas etapas. A etapa 1 foi mais voltada para verificar a questão da formação mesmo, por meio da análise dos documentos que orientam o curso, das disciplinas, conversa com os coordenadores, e já a etapa 2 foi mais voltada a compreender como os estudantes percebem essa formação deles, e também como eles utilizam, e se eles utilizam, né, a internet para obtenção de informações socioambientais. Então, na etapa 1, utilizou-se a pesquisa documental junto aos PPCs, que são os projetos pedagógicos de curso, que são os documentos que orientam toda a formação acadêmica, e também nos componentes curriculares. Então, analisou-se as emendas das disciplinas para verificar se nelas era abordado essa questão, se trazia menções de dimensão socioambiental, e que são os documentos que estão ali, que vão também orientar todo o ano, né, toda aquela disciplina naquele ano. E entrevista semi-estruturada com os coordenadores, que também, levando em consideração que eles estão ali em contato com os estudantes, estão em contato com os docentes, estão à frente desse curso, né, foi realizada uma entrevista com eles para verificar alguns pontos onde foi necessária um maior aprofundamento, digamos assim, que não foi possível observar nos PPCs e nas emendas. E na etapa 2, foi realizada por meio da aplicação de questionário misto, com questões abertas e fechadas, junto com os estudantes, que realmente era para verificar mais essas questões mais pessoais, mais subjetivas deles. A análise de todos esses dados obtidos foi feita por vários métodos e técnicas, como eu mostro aqui. Análise interpretativa dos PPCs e entrevistas, análise categorial dos planos de ensino e o misto de estatística descritiva, análise interpretativa e categorial para os questionários. Aqui são as turmas e os cursos em que foi realizada essa pesquisa. Então, como não tinha a possibilidade de fazer em todos os cursos da UFPR, até devido ao tempo que uma pesquisa de mestrado tem para que ocorra, foram escolhidos apenas 4 cursos para que essa pesquisa fosse realizada.
Esses 4 cursos, como eu já comentei, são cursos de bacharelado, que foi Agronomia, Ciências Econômicas, Direito e Jornalismo. Agronomia é um curso semestral, então ele, diferente dos outros 3, são todos anuais, e nesse curso foi realizada a pesquisa no 9º semestre, então que se refere ao 5º ano, né, que seria o 5º ano, e que também é o finalzinho ali da graduação. Ciências Econômicas foi realizado na turma da manhã e da noite, é dividido em 2 turmas, no 4º ano. O Direito também é dividido em 2 turmas, foi realizado no 5º ano dessas 2 turmas. E no Jornalismo, que é só uma turma, foi realizado no 3º ano. Aqui estão as percentagens do tanto de respostas de questionários que houve. Então, aqui, do total de estudantes que estavam matriculados no 9º semestre de Agronomia, 85% deles responderam aos questionários que foram aplicados em sala de aula, então com a prévia autorização do docente que estava ministrando as aulas. Então, muitas vezes foi necessário, não tendo uma quantidade necessária de estudantes na sala para a realização da pesquisa, eu voltei em outros momentos para que pudesse ter o maior número de pessoas possível respondendo o questionário. Aqui nas Ciências Econômicas, 52% do total de estudantes que estão matriculados nas Ciências Econômicas responderam, do 4º ano, né, das Ciências Econômicas responderam, no Direito 46% e no Jornalismo 59%. Então, aqui adentrando já aos resultados da pesquisa, eu também separei os resultados pelos objetivos específicos que foram formulados, então já dá a entender melhor também quais foram os objetivos. Aqui, o objetivo específico número 1 era verificar se e como a dimensão socioambiental está inserida nos cursos de graduação. Então, o que foi possível observar? Verificou-se que, aqui separado por disciplinas, né, que no curso de Agronomia havia 7 disciplinas que traziam essa dimensão socioambiental. Então, essa formação universitária, pensando na área de atuação para o estudante da agronomia, né, futuro profissional, e 7 disciplinas dessas levavam em consideração todas as dimensões, seja econômica, social, ambiental, entre outras, traziam todas essas dimensões para aquela disciplina. 7 obrigatórias e 4 optativas. Nessas 6 disciplinas, elas representavam 9,9% do total de disciplinas do curso. Então, essa pesquisa foi realizada levando-se em consideração apenas, porque as disciplinas obrigatórias, elas são sempre as mesmas, né? Elas, não há uma alteração muito grande. Mas as optativas, elas acabam mudando de ano para ano, porque depende de muitos fatores, como o próprio interesse do professor, o interesse dos estudantes e tudo mais. Então, levando-se em consideração que as disciplinas optativas acabam mudando, muitas vezes, de um ano para o outro, foi realizada essa pesquisa apenas num período de 3 anos anteriores. Então, a pesquisa foi realizada em 2019, verificou-se 2019, 2018 e 2017. Foi realizada a pesquisa nas disciplinas que foram ofertadas nesses 3 anos. Então, verificou-se que, do total de disciplinas, nesses 3 anos, que as obrigatórias e as optativas foram ofertadas, 9,9% do total delas foram consideradas ambientalizadas, então traziam essa dimensão socioambiental. Já no curso de Ciências Econômicas e Jornalismo, tinha apenas uma disciplina obrigatória, que se refere a 1,9% e 2%, respectivamente, do total de disciplinas que o curso ofereceu nesse período de 3 anos. E aqui no curso de Direito, uma disciplina obrigatória e 6 disciplinas optativas, que se refere a 3,1% no total de disciplinas que foram oferecidas nesse período. Foi possível observar também, através da conversa com os orientadores e em alguns planos, alguns PPCs, que todos esses cursos oferecem pelo menos algum projeto de extensão que traz essa dimensão socioambiental também, pensando na área de atuação desses profissionais. Dá para perceber que isso acaba sendo uma formação bastante precária, digamos assim, pois como diferente das diretrizes curriculares para a educação ambiental, por exemplo, que é um documento que deveria orientar como a dimensão socioambiental deveria estar sendo inserida nos cursos, seja da educação básica, tanto quanto no ensino superior, se fala sobre a transversalização dessas questões em todas as disciplinas, porque, afinal, elas estão presentes na realidade e estarão presentes na realidade também dos profissionais, na sua prática profissional, mas se percebeu que, por meio dessas percentagens, né,
que isso acaba sendo bastante fraco realmente nas disciplinas e no curso como um todo, pois apesar de ter um projeto de extensão que trazia essa dimensão, ainda é muito pouco, pensando em cursos que tem vários projetos, ou pensando também em projetos de pesquisa, que os coordenadores não souberam responder com uma maior precisão se ocorria. Aqui o objetivo 2 era compreender se ocorre e como se dá a utilização da internet para a obtenção de informações relativas ao meio ambiente e problemas socioambientais. Então, foi possível construir essa tabela. Esses números se referem à quantidade de citações que houve dessas fontes aqui em cima, que então são as fontes e aqui os cursos, né, os questionários desses determinados cursos. Então, aqui, por exemplo, a mídias tradicionais foram citadas 20 vezes nos questionários de agronomia. Então, não quer dizer que 20 estudantes citaram elas, mas quer dizer que houveram 20 citações, independente de quantas pessoas citaram. Então, aqui foi o tanto de vezes que elas foram citadas. Aqui são mídias tradicionais, mídias alternativas, mídias especializadas na área de atuação dos estudantes. Então, por exemplo, no caso da agronomia, eram mídias que eram especializadas, por exemplo, na produção agropecuária. Aqui, mídias especializadas em comunicação ambiental e científica, mídias internacionais que trazem essa perspectiva por meio de indivíduos que estão em outros países, que são de outros países. Aqui, ONGs, páginas de ONGs, perfis políticos, órgãos públicos, revistas científicas, blogs e canais no YouTube. Aqui, movimentos e associações que eram também acompanhados pelos estudantes, e aqui outras questões que foram citadas menos vezes. E, então, aqui se percebe que as mídias tradicionais, há um consumo gritante das mídias tradicionais pelos estudantes de todos os cursos. Então, é o que mais é consumido por todos os estudantes. Isso acaba sendo um pouco preocupante a partir do momento que essas grandes mídias, elas acabam trazendo informações que acabam reafirmando a ideologia dominante. Então, isso acaba não contribuindo muito para uma mudança de valores, já que, por exemplo, as mídias tradicionais acabam sendo financiadas por grandes empresas que muitas vezes são poluidoras. Isso não ocorre muitas vezes não ocorre com as mídias alternativas, já que elas funcionam por meio de financiamento coletivo, então as pessoas mesmo financiam elas, e essas mídias alternativas, elas também têm uma grande possibilidade de mostrar esse outro lado das notícias, então de poder se aprofundar mais nas notícias e nas questões socioambientais. Mas percebe-se que a utilização das mídias alternativas acaba sendo bem menor que nas mídias tradicionais. Aqui as mídias especializadas na área de atuação dos indivíduos também foi verificado nesses 3 cursos, Agronomia, Ciências Econômicas e Direito. São mídias que também há uma preocupação nesse sentido de reafirmar a ideologia dominante por meio desses grupos, né? Por exemplo, os estudantes de agronomia recebem tais informações na sua formação universitária, mas pode ser que essas mídias estejam reafirmando essas informações e também acabem não contribuindo tanto assim para uma nova formação de valores. Mas também há outras fontes que foram utilizadas que podem ter uma contribuição maior, como, por exemplo, as mídias especializadas em comunicação ambiental e científica, que acabam trazendo uma maior reflexão e um maior aprofundamento nessas questões. ONGs, por exemplo, que tratam também, que estão inseridos ali, que trazem essas informações de várias questões, realmente se tratando da dimensão socioambiental, unindo a perspectiva econômica, social e ambiental, entre outros. Então, aqui, outra coisa que foi interessante de verificar foi que alguns estudantes acabam obtendo informações socioambientais a partir de temas de interesse pessoal. Então, não que o estudante tivesse interesse em acompanhar uma página que fale, estou tentando acompanhar notícias sobre o meio ambiente, por exemplo. Mas eles acabam seguindo outras páginas que têm outros interesses deles e acabam adquirindo essas informações por meio dessas páginas. Então, aqui, por exemplo, o caso do veganismo, do direito dos animais, permacultura, soberania alimentar, direitos indígenas e de outras comunidades tradicionais. Alguns estudantes têm interesse nesses temas e acabam acompanhando essas páginas, e isso sim pode trazer uma grande mudança, pois acaba mostrando várias perspectivas que aquele grupo, né, de interesse
tem e acaba dando mais gerando essa reflexão e mostrando mais também o outro lado das informações. Aqui o objetivo 3 foi identificar a concepção dos universitários de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, falando inicialmente das concepções de meio ambiente dos estudantes, o que seria essa concepção? A concepção é como os estudantes, como eles percebem o meio ambiente, o que é meio ambiente para eles. Então, foi isso que buscou-se identificar nessa questão. Para a maioria dos estudantes de todos os cursos, aqui se refere à percentagem total de estudantes, não sendo separado por cursos, aqui é o total mesmo, percebia como morar na paisagem natural ou recurso. Essas três concepções, elas acabam sendo bastante antropocêntricas e bastante recursistas. Por quê? Porque a concepção de meio ambiente enquanto morada, eles percebem, então, o meio ambiente simplesmente como um espaço onde os indivíduos vivem, onde a sociedade vive. Na concepção de paisagem natural, eles acabam vendo o meio ambiente enquanto natureza, então é toda a natureza. E na concepção de meio ambiente enquanto recurso, aí sim, são bem recursistas. O meio ambiente seria só os recursos naturais. Então, essas três questões, devido a isso, como sendo o espaço em que vivem, a natureza ou o conjunto de recursos naturais, todos eles acabam sendo visões bastante recursistas de meio ambiente, pois espera-se que, como ele vive nesse espaço, como é a natureza, a partir disso, o meio ambiente acaba sendo uma fonte de recursos, uma fonte de onde se vai extrair, se vai explorar bens para a utilização dos indivíduos e para a vida da sociedade. Percebeu-se que essas foram as concepções mais identificadas em todos os cursos. Outras três concepções que foram verificadas em menor quantidade, como podemos ver aqui embaixo, foram essas três, e essas sim, acredita-se que elas teriam um maior potencial de gerar uma mudança de valores. Então, indivíduos que teriam essas concepções, que teriam essas visões do meio ambiente, eles têm uma outra visão com relação ao meio ambiente e provavelmente com relação às questões ambientais. Por quê? Porque aqui, por exemplo, na concepção de relação, o meio ambiente é visto como uma relação entre os seres vivos, não apenas a espécie humana, mas realmente todos os seres vivos, e aqui até mesmo com os recursos, com os modos de produção, com a cultura, como eu trouxe aqui a fala desse estudante de direito. Aqui na biosfera, essa concepção acaba sendo de interligação entre todos os componentes do planeta. Então, tudo está interligado e todos eles têm uma relação e acabam afetando um ao outro. Então, essa concepção de biosfera. E a concepção de direito foi vista em apenas um estudante do curso de direito, onde o meio ambiente é visto como um direito fundamental, coletivo e difuso, então o meio ambiente acaba sendo realmente observado como um direito de toda a sociedade. Essas questões, essas concepções, por serem muito complexas, acaba fazendo com que esses estudantes tenham uma visão mais, gerando uma maior preocupação nesses estudantes. E com relação ao desenvolvimento sustentável, a concepção que foi mais verificada em 74% do total de estudantes que participaram da pesquisa de todos os cursos foi capitalismo consciente. Aqui eu trouxe a fala do estudante de agronomia, que mostra bem o que seria esse capitalismo consciente, que foi uma categoria criada para a pesquisa. É o desenvolvimento com o menor impacto negativo possível, tanto social quanto ecológico. Então, essa concepção de desenvolvimento sustentável enquanto capitalismo consciente, o desenvolvimento é visto basicamente como desenvolvimento econômico. Então, como o desenvolvimento é só desenvolvimento econômico, se espera que para o desenvolvimento econômico ele acabe gerando impactos, mas espera-se que esses impactos sejam minimizados. Mas reconhece-se que haverá impactos tanto sociais quanto ecológicos, como mostra essa fala desse estudante, e as outras também foram muito semelhantes, dos outros estudantes que tiveram essa concepção. As outras três concepções que foram encontradas para desenvolvimento sustentável foi o tripé da sustentabilidade e a relação de equilíbrio e utopia. No tripé da sustentabilidade, se reconhece a importância não apenas do desenvolvimento econômico, mas também do desenvolvimento ambiental, do desenvolvimento social. Então, se reconhece que para que o desenvolvimento seja realmente sustentável, essas três dimensões deverão estar interligadas e todas elas caminhando juntas, pois se uma acaba ficando meio para trás, todas as outras também o desenvolvimento acaba não sendo realmente sustentável.
Relação de equilíbrio, nessa concepção, o desenvolvimento sustentável é visto como uma relação de equilíbrio entre todos os seres vivos, e utopia foi observada apenas em estudantes de direito, e eles acreditam, né, esses estudantes, nas falas deles foi possível perceber, que o desenvolvimento sustentável no sistema capitalista, ele não é possível. Então, esses estudantes falaram que seria necessário uma adoção de um novo modo de produção, que não o modo capitalista, para que o desenvolvimento pudesse ser realmente sustentável. É necessário enfatizar que aqui foi observado em bem menor quantidade do que a concepção enquanto capitalismo consciente. Aqui o quarto objetivo e o último específico era observar se os estudantes conseguem relacionar sua futura prática profissional com o enfrentamento dos problemas socioambientais e a busca pelo desenvolvimento sustentável. Então aqui foi possível observar que os estudantes eles conseguem perceber que há uma necessidade de se compreender a problemática socioambiental para a atuação profissional nos cursos que eles realizam. Então, isso foi 100% dos alunos responderam afirmativamente na agronomia, no jornalismo. No direito também foi uma percentagem bem alta, nas ciências econômicas pode se considerar bem alta também. Então, eles percebem que há necessidade de compreender a problemática socioambiental e eles costumam também tentar relacionar as informações atuais sobre o meio ambiente que eles recebem, seja pelo meio acadêmico, seja por meio da internet ou de outras fontes, com a prática profissional dos cursos. Então, isso foi verificado na maior parte dos estudantes de todos os cursos, diminuiu um pouco no direito nas ciências econômicas, mas ainda assim acabou sendo mais da metade, ou metade nas ciências econômicas. Então, levando isso em consideração, é possível perceber que eles acreditam que podem desempenhar um papel nesse cenário de crise socioambiental, apesar desse papel não estar tão evidenciado, o que acaba sendo, então, um grande problema, porque é a formação universitária, a partir da formação acadêmica, que eles deveriam estar discutindo essas questões para que eles entendessem realmente qual é o seu papel frente a esse cenário de crise, frente a essa realidade cada vez mais difícil que a sociedade está enfrentando e frente ao desenvolvimento sustentável. Já que por outros meios, por meio das mídias ou qualquer outra fonte que eles utilizam, não é possível eles terem essa compreensão que não por meio da formação universitária. Outra coisa que pode estar fazendo com que eles não reconheçam o seu papel e tudo mais, é as percepções de meio ambiente e desenvolvimento sustentável que foram identificadas. Então, por isso foi tão importante o reconhecimento dessas concepções dos estudantes. Pois verificou-se que 72% dos estudantes têm essa visão mais recursista do meio ambiente, compreende o meio ambiente de uma forma recursista, e 74% dos estudantes percebem o desenvolvimento sustentável como um capitalismo consciente, como um desenvolvimento econômico que busca um menor impacto, mas que ainda assim reconhece que haverá impactos em toda a sociedade. Devido a essa visão mais recursista, pode ser que muitos estudantes eles percebam que há alguns cursos que conseguem ter uma maior interação com o meio ambiente do que outros. Por exemplo, o curso de agronomia, que ele está diretamente atuando com relação à flora, com relação à fauna, água, solo, produção de alimentos, todas essas questões. Como eles percebem, tem essa visão mais recursista, então eles conseguem se compreender mais nesse meio ambiente, eles conseguem ver o que eles precisam fazer, o que eles não precisam fazer, tem esse conhecimento mais claro. Mas já em cursos como direito, jornalismo e ciências econômicas, eles acabam não tendo essa visão quando eles têm essa concepção de meio ambiente enquanto recurso, porque eles não conseguem compreender qual é a sua ação frente à flora, frente à fauna, à biodiversidade, ao solo, ao clima, por exemplo, e essas outras esferas de participação, interação e ação acabam ficando bastante de lado nesses outros cursos, o que pode fazer com que eles não reconheçam tanto quanto na agronomia, né, que verificou-se em todas as respostas, eles foram os que respondiam mais afirmativamente, já que eles têm mais essa visão, ainda que seja equivocado. Aqui as considerações finais, já finalizando o trabalho. Percebeu-se que há uma precariedade, tanto na transversalização da dimensão socioambiental, no ensino, na pesquisa e na extensão, ela não ocorre como orientam as diretrizes curriculares nacionais e a Política Nacional de Educação Ambiental. Há também uma precariedade na preparação dos estudantes, pois eles não conseguem reconhecer, a partir da sua formação universitária, qual é o seu papel no cenário de crise,
Então, nesses 4, 5 anos que eles estão estudando, eles acabam não sendo formados para reconhecer o seu papel e para atuar nesse cenário de superação, no cenário de crise socioambiental. E percebe-se também que isso acaba gerando um menor interesse e uma menor possibilidade de contribuição e de mudança de valores. Esse menor interesse também é bastante preocupante, uma vez que os estudantes com menor interesse nessas áreas, eles vão acabar indo menos para pós-graduações futuramente e tenham esse viés mais da área de meio ambiente, das questões socioambientais. E, como foi possível perceber com a entrevista com os coordenadores, são os professores que têm uma pós-graduação nas áreas ambientais que acabam tendo maior interesse e acabam sendo eles que realizam a inserção da dimensão socioambiental nas suas disciplinas. Os outros professores acabam não tendo muito esse interesse ou esse conhecimento, acabam achando que não tem muito como contribuir nesse cenário. Então, isso acaba sendo preocupante, uma vez que são esses estudantes que estão hoje na graduação e que farão uma pós-graduação, e serão os futuros professores dos cursos de bacharelado também. Outra coisa que foi possível observar foi que a internet é bastante utilizada com relação à quantidade, mas que a qualidade das informações que são acessadas por meio da observação das fontes que foram utilizadas pelos estudantes acaba não contribuindo tanto também para essa mudança de valores. E uma coisa que se deixa assim para o final da pesquisa é que poderia ser feito, e poderá ser feito mais futuramente, uma complementação dessa pesquisa com um aprofundamento nos questionários dos estudantes. Então, por meio de uma entrevista, por exemplo, com os estudantes universitários, já que a formação universitária foi possível verificar várias fontes, então se verificou os PPCs, as disciplinas, os coordenadores e os próprios estudantes, mas com relação à utilização dos estudantes, a utilização da internet, isso acabou sendo bem menor, então foi só por meio do questionário. Então, para que fosse possível se aprofundar um pouco mais nessas questões, entender melhor como ocorre, poderá ser feito um aprofundamento com uma complementação dessa pesquisa. E era essa a apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Débora. É claro que a tua pesquisa, né, quem leu com atenção, como nós, professores da banca, tem muito mais achados interessantes, mas acho que você conseguiu dar um panorama geral, né, para quem não conhece o trabalho. Então, seguindo aqui a nossa ordem, nosso ritual de banca, a gente vai chamar a nossa convidada externa, que é a professora Ana Lúcia Crisóstomo, da Universidade Estadual de Guarapuava, né, da Unicentro. A professora, eu agradeço muito a presença, né, nessa situação tão complicada nesse momento, e é sempre mais complicado a gente fazer à distância, né, nada como uma situação presencial, mas então a gente agradece muito essa sua participação nesse momento, tá, professora? Então agora fique à vontade para fazer as suas considerações. A Débora também acho que já pode responder na sequência, né, qualquer lição que a professora fizer sobre o seu trabalho. E normalmente, professora, você teria também de 20 minutos a meia hora, então fique à vontade aí nesse momento para iniciar essa parte da banca. Eu quero novamente agradecer o convite, né, para voltar agora, me debruçar de novo sobre o teu trabalho, né, e nesse momento tão adverso, né. Fiz algumas anotações até para nos expressar muito, né, agora nesse momento que é um momento de defesa, né, então não é mais pensar o trabalho, mas dar uma contribuição só de lapidação e ver alguns aspectos pontuais, né, então de qualquer maneira, então em alguns momentos vou estar fazendo a leitura dessas anotações que eu fiz, tá, Débora? Mas de qualquer maneira, quero ressaltar que fiz uma leitura atenta e carinhosa do seu trabalho, certo? Então, por que não? Prazerosa, porque aprendi bastante, né? Essa área da comunicação é algo novo, né? Em termos de explorar ela enquanto aproximando com diferentes áreas do conhecimento. Então, para mim, particularmente, foi uma aprendizagem, né?
percebi também na minha leitura que você inseriu no referencial teórico e nas análises as sugestões apontadas na banca de qualificação. Então, o teu trabalho, a partir da qualificação, ele e mais outros apontamentos, né, da banca, né, foram incorporados ao trabalho, o que deixou o teu trabalho assim com uma dimensão e uma riqueza muito, muito grande, né, na minha percepção. Tá? Eu, como falo sempre, a gente fala sempre de praxe, que as contribuições e os apontamentos, lógico, vão ser avaliados, assim como foram feitos na qualificação, por você e pela sua orientadora, tá? Bom, eu comecei aqui até, a gente começa também pela tua apresentação, né? Você muito segura, né, Débora? Muito, não transpareceu nervosismo nenhum, está muito à vontade, né, para trabalhar um tema que, pelo jeito, você se dedicou bastante, estudou bastante, porque quando a gente ensaia e vai fazer leituras com outras áreas do conhecimento, a gente se debruça bastante, você vindo de uma área, numa área mais dura, que é a biológica, né? Então, acredito que essa tua tranquilidade na apresentação, ela advém da tua dedicação desses 2 anos ao teu trabalho, né? Então, gostei muito da clareza da tua apresentação. E, caso você faça essa apresentação em outros espaços, eu vou lhe dar como sugestão você indicar suas bases teóricas, que eu achei que poderia ter mencionado, né? Em linhas gerais, quais foram os autores que subsidiaram aí todo o teu trabalho, que é riquíssimo em termos de referencial teórico, mas também em relação ali, vou citar um outro exemplo, né? Mesmo quando você trata a questão da metodologia, né? Você poderia ter trazido e mencionado ali alguns autores que colaboraram nas tuas análises, tá? Então, só a título, como a gente sabe que você vai apresentar esse teu trabalho em outros espaços, eu acho que dá para acrescentar isso, tá? Te mando depois anotado também, eu vou te mandar todas as minhas anotações também posteriormente, tá? Então, não se preocupe, tá, Débora? Eu sei que é algo bem pontual, tá? Tá bom. Bom, aí eu acabei fazendo algumas observações, algumas eu fiz um relato à parte e outras eu fiz direto na dissertação. Então, essa minha erudição, a minha colaboração, ela vai vir em 2 momentos agora, tá? Primeiro, dessas anotações que eu fiz, e talvez nem precise a gente entrar lá na dissertação. E outros eu fiz direto na dissertação, tá? Então, vamos lá. Daí, à medida que precisa, você está com a dissertação aí na mão, tem aí, né? Como acessar, né? Bom, então, vamos lá. Então, vamos começar, então, pela observação que eu fiz, assim, num sentido mais geral, né? Vou pontuar alguns aspectos, né? Em seu trabalho, você faz uma análise crítica, então, aspectos positivos, né? Faz uma análise crítica baseada em referenciais teóricos advindos de diferentes áreas do conhecimento. Viés ambiental e o viés da comunicação. Então, eu aponto isso como algo interessante e positivo do teu trabalho, tá? Eu desafio, eu não tenho outras, mas acredito que essas aproximações é algo que é a base de muitos trabalhos, mas para mim, como é algo novo, estou destacando como um aspecto bem interessante e positivo do trabalho, né? E que enriquece assim, outras instâncias, outras cursos de pós-graduação, por exemplo, ao trazer o trabalho aqui para a biologia, para os meus alunos da graduação, essa dimensão que eu gostaria de dar, né? Você traz
essa dimensão mais ampla da questão ambiental, tá? E às vezes a gente acha que só os aspectos biológicos e os aspectos das ciências humanas dão conta disso, né? Então, quando você faz esse diálogo meio ambiente e comunicação, você traz, na minha percepção, né? Falando aqui da biologia, né? Você traz um elemento novo e é algo positivo do teu trabalho, tá? Explicita isso ao fazer a seguinte questão, que é a pergunta do teu trabalho, né? As informações que chegam até esses estudantes estão contribuindo na construção dos conhecimentos socioambientais? Então, você apresenta o foco do teu trabalho, tá? Você une perfeitamente essas duas áreas na tua pergunta, tá? Então, falando isso, menciono que aprendi muito com o teu trabalho, tá? Um segundo aspecto, que ao ler teu trabalho, já da primeira vez, né, nos apontamentos da qualificação, mas aqui agora com o trabalho, olhando o trabalho pronto, você expõe que em alguns cursos se verifica uma menor inserção da dimensão socioambiental. Aí eu pontuei, não é necessário a gente ir lá no trabalho, mas na página 17, na página 133, você afirma que alguns cursos não inserem conforme deveria, segundo a legislação. Você faz isso na página 17 e depois retoma isso lá na conclusão, tá? Seguindo as orientações, né, da legislação ambiental, né, da educação ambiental particularmente, né, no artigo 10, a dimensão socioambiental. A inserção se faz em algumas disciplinas específicas e insuficientes. Então, quero pontuar que eu achei que o trabalho, ele ousado nesse sentido, né, academicamente, de você estar com dados, com muito cuidado, né, você se apropriou desses dados, fez as análises e apresenta, né? Então, eu quero elogiar você e a sua orientadora, no sentido de trazer à tona isso, para que os próprios cursos, não só da tua universidade, mas como de outras universidades, se debrucem sobre esse aspecto e retomem essa questão, né? De como isso poderia ser revisto. Pode falar. Posso comentar só, então? Então, que até na qualificação, você tinha comentado, professora, que tinha que tomar cuidado, né, para não apontar que os cursos acabam trazendo isso de uma forma precária, sem realmente ter certeza. Mas a partir das análises de todos os documentos, conversa com os estudantes, conversa com os coordenadores e até as próprias diretrizes que orientam a educação ambiental, toda essa legislação ambiental, né, como a senhora citou, eu vi que realmente era dessa forma mesmo, realmente há uma precariedade e não teria como não afirmar, né, nesse trabalho científico, que isso realmente ocorre. Então eu senti bastante segurança em afirmar por meio de todas essas análises que foram realizadas. Então eu senti total segurança em realizar isso. Mas era realmente uma preocupação que eu fiquei, né, só depois de todas as análises que eu tive certeza que realmente eu precisava expor isso. E até eu tinha um interesse, caso a qualificação, caso a defesa fosse ocorrer em Curitiba, eu tinha até mesmo interesse de convidar os coordenadores desses cursos que participaram da pesquisa para acompanhar essa defesa, né? Talvez eles tivessem interesse, eu percebi nas entrevistas com eles que alguns realmente tiveram interesse em conversar comigo, em discutir sobre esse tema, que para eles também acaba sendo muito novo, para alguns deles, né? E acabou que, né, com tudo isso que está acontecendo, não teve como, né? Mas eu espero que eu possa, né, já que está sendo gravado esse vídeo, até mesmo talvez disponibilizar para eles, mostrar que o trabalho que eles, né, contribuíram, tanto eles quanto os estudantes, obtive resultados com ele e que são resultados bastante importantes para toda essa prática dentro dos cursos, né? Então seria muito interessante que eles tivessem contato com esses resultados que foram alcançados. Então, eu lembro que na qualificação até a sugestão minha e da professora... Isso. Uhum. A gente mencionou que ao fundamentar essas duas discussões, à luz da educação ambiental, isso lhe traria, né,
essa segurança que você está expondo agora, tá? Uhum. Bom, vou partir para um terceiro aspecto, tá? Achei muito interessante a conclusão do seu trabalho, que retoma seus objetivos e resume os principais resultados da pesquisa. Então, eu também quero destacar na organização, no geral, né, na organização como um todo, né, vou fazer alguns apontamentos ali de sugestão na questão da construção do texto ali da metodologia, mas na conclusão, quando você retoma e pontua, porque em muitas dissertações, né, mesmo tese de doutorado, às vezes você fica buscando, será que, em que medida, né, atingir os objetivos que são propostos inicialmente, né? Então, quando você apresenta ali, né, quero pontuar também com um aspecto positivo. Você te dá elementos para a banca, tanto é que algumas questões que eu levanto, eu peguei lá na própria conclusão, né? Porque você faz essa discussão e culmina lá na conclusão. Até cheguei a pensar que parte dessa conclusão poderia estar nas discussões. Mas depois pensei, eu falei, não, a conclusão, a gente espera muito isso, né? Então, você, quando coloca, eu achei interessante, certo? Bom, aí, vou na segunda parte aqui desse texto que eu fiz, né? Aí eu vou partir para algumas sugestões bem pontuais, como eu disse, né? Eu coloco aqui um primeiro aspecto, tá? Assim, que eu achei falta na minha leitura, talvez não foi tão atenta, Débora, mas assim, olha, daí na tua apresentação ficou mais claro, mas na leitura que eu fiz, eu achei que talvez em alguns lugares você poderia acrescentar, tá? Incluir o nome dos cursos nos objetivos específicos, está na página 63, e não sei se no mesmo lugar, mas próximo ali, o período de desenvolvimento das análises da pesquisa. Quando você coloca ali que você fez a pesquisa em 2019, eu não consegui, na leitura que eu fiz, e olhei na sua apresentação que ela ficou numa abrangência dos 3 anos, né? Respondeu a minha dúvida. Então, tanto no resumo, como ali, talvez, daí você vê com a sua orientadora, se nos objetivos ou ali na metodologia, eu acho que mais na metodologia, tá? Para você informar para o autor essa dimensão, porque lembra da nossa preocupação que cursos, né, ocorre muita revisão, né, da grade curricular, a legislação muda, então toda essa formação, essa base curricular, ela sempre está sujeita a mudanças, certo? Então, quando você delimita ali o tempo e espaço do teu trabalho, ele te dá uma resposta aí para esse professor que vai ler o teu trabalho, tá? Para esse pesquisador, tá? Uhum. Só fazendo um comentário, então, eu até coloquei, na verdade, esse período com que foram realizadas as pesquisas, aqui na página 65, né? Que são esses 3 anos, eu até explico por que eu escolhi esses 3 anos, então 2017, 2018 e 2019, até pensando nisso, né, digamos assim, na validade de um trabalho científico, até porque é uma pesquisa que é muito subjetiva e envolve informação naquele período mesmo, né? Então, foi colocado nessa página 65, foi mostrado os anos, esse período com que os dados foram coletados, e também explicado por que foi, até eu acho que eu explico até talvez melhor do que nessa apresentação, que acaba sendo tão curta para uma pesquisa que durou tanto tempo, né? Então, eu tentei explicar isso, assim, da melhor forma possível. Talvez eu releia, né, com a professora Miriam,
e veja se consigo explicar melhor, deixar isso mais evidente. Na verdade, a minha sugestão, acho que a professora entendeu, né? É que antes, isso, ali, traga para aquela parte da descrição da metodologia, né? Acho que é uma questão, Débora, mais de localização. Já tá. No caso, na introdução? Você traz depois para a metodologia. Tá bom. Beleza, então. Eu tinha entendido errado, então, mas beleza. Trago sim. Eu coloquei ali na versão final, melhorar a imagem na página 60. Você traz ali alguns... acaba a questão mesmo de formatação, né? Acaba só na versão final melhorar um pouquinho, né? Na parte da redação, eu notei que em alguns lugares, alguns períodos estão longos, assinalei alguns casos no texto, e esses períodos longos acabam dificultando a leitura ou mudando até o sentido que você quer dar aquele parágrafo, tá? Então, é algo perfeito de ser revisto depois na versão final, tá? Não, depois eu assinalei lá e eu te mando, né? Talvez na hora da dissertação, algum parágrafo tenha me gerado dúvida, daí eu vou retomar agora na minha pergunta para você, tá? Na sequência, tá? A mesma coisa na BNT. Alguns aspectos eu também pontuei lá na versão final, também alguma coisa, né? Nas referências, é um elogio também, né? Pela leitura e pela análise que eu fiz ali nas referências, você foi muito cuidadosa, né? Se você fez foi bem criteriosa de trazer os autores, e apenas algumas questões que eu acho que é um refinamento, ali ficou faltando a página de algum artigo que você tinha da revista, daí eu acabei procurando, coloquei lá, mas muito pouca coisa, tá? Então entra mais como elogio que, né? É difícil um trabalho, mesmo na defesa, que você tenha observado tanto rigor, tá? Então, deixa eu ver. Eu quero voltar para a questão da metodologia, não no sentido de estar perfeito, professor, as análises, eu assim, nesse momento, não vou dar nenhuma sugestão de modificação em termos de análise, né? Mas, na minha leitura, eu achei assim que precisa reorganizar um pouco aquela parte inicial do texto, em que você pondera ali a caracterização da pesquisa, daí você vai para os participantes da pesquisa, depois volta para a caracterização da pesquisa, mas uma organização mesmo textual ali na metodologia, separando um pouquinho o autor, não sei se com subtítulos, talvez não seja a forma de redação, né, que a sua orientadora, a gente, é um estilo de redação, né, que a gente observa, respeita, né, mas assim, só separar em termos porque daí na hora da leitura, fica mais tranquilo de você segmentar numa visão mais cartesiana, talvez, né, mas assim, primeiro momento, a caracterização da pesquisa, depois, os participantes da pesquisa e abrangência, os instrumentos de pesquisa, né, como foram coletados os dados, e, por último, eu acho que o teu trabalho, pela riqueza dele, né, como ele tem essas dimensões, talvez um desenho da pesquisa ali, com um desenho esquemático da pesquisa, como você organizou esses dados, você fez triangulação, você ponderou, né, fez várias, então entra como sugestão, talvez na versão final, tá? No último parágrafo, certo, do teu trabalho, né, aqui quando eu fiz a leitura,
Eu não sei se eu não fiz uma leitura atenta, Débora, mas assim, você apresentou aqui, né? Foi bem a hora que meu filho trouxe o café, eu desviei um pouco o foco, né? Porque eu pedi para ele trazer junto um chocolatinho, que o café tá forte, né? Mas assim, ó, eu não sei se você explicitou a questão da continuidade da pesquisa. Como é que uma pesquisa que tenha essa riqueza, né, essa preocupação de como as informações que chegam pela mídia ou pela internet, que é o que nosso aluno tem hoje, né? Ele tem acesso ao mundo de informações. Como é que essas informações, elas chegam e elas são não confrontadas, mas confrontadas, elas são confrontadas, mas elas são complementares à formação que nós, né, buscamos dar lá nas disciplinas específicas, né? Como é que esse mundo que vem num determinado veículo, ele é confrontado, né, ali no momento que você organiza um curso, né, com várias disciplinas, com vários referenciais, o referencial dos professores, você foi lá na formação dos professores. Então, como que essa pesquisa, né, daí você citou, e eu vou pedir para você repetir o que você falou bem no final da tua fala, né, que eu acabei desviando um pouco a minha atenção aqui, e se isso está e de que forma que isso está no texto. Falo isso antes de você apresentar, porque assim, ó, veja como é importante o teu trabalho, e como é importante a continuidade da pesquisa, que pode ser feita por você ou por outro colega, né? Ou na área que é a contribuição do teu trabalho, né? O que ele pode inspirar, né? Você citou a questão de por que não fazer nos cursos de licenciatura, né? Então, assim, ó, esse confrontamento, essa justificativa, eu gostaria que você repetisse para mim, por favor. Então, com relação às contribuições da pesquisa, eu posso citar tanto, por exemplo, como eu já comentei, que eu queria que os coordenadores tivessem acesso a esses resultados, também para que possa haver talvez uma mudança, talvez uma maior observação dessas questões a partir de uma outra perspectiva, né? Então, isso seria uma coisa muito importante, tanto é que eu penso em enviar isso para eles, em dar esse respaldo para eles do que foi realizado na pesquisa. E eu acredito que eu nem cito isso na dissertação, mas uma coisa bastante interessante que aconteceu foi, que agora eu vou até comentar isso, porque que eu lembrei, e é uma coisa que me deixa bastante alegre, assim, de lembrar disso, é que a coordenadora do curso de Ciências Econômicas, ela, como dá para ver na minha dissertação, ela falou que não tinha conhecimento dessa legislação ambiental, da educação ambiental, e ela, depois que eu terminei a entrevista, fui para minha casa, na época eu ainda estava morando em Curitiba, ela me mandou um e-mail pedindo para eu enviar para ela esses documentos, porque ela queria, né, poder analisar eles, poderia ler. Então, ela fez esse retorno, pediu para ela poder ler com mais calma, refletir sobre isso. Então, até foi uma coisa que depois eu enviei para ela, né, logo que eu recebi esse e-mail, e acabou sendo uma coisa que para mim foi muito importante, pois eu fui lá, conversei com ela, ela falou que não tinha esse conhecimento dessa legislação, mas ela mostrou que ela realmente tinha um interesse em conhecer, né, uma coisa que ela tinha esse interesse e acabou me pedindo, né, para mandar para ela. Então, eu acredito que isso acaba sendo uma contribuição muito grande, não apenas só no curso de Ciências Econômicas, que ela, né, teve esse retorno, mas nos outros cursos também, por acabar fazendo com que os professores reflitam sobre os coordenadores dos cursos, né, que também são professores, acabem refletindo sobre todas essas questões, mas também com os estudantes, pois até eu falo isso na minha dissertação, que os estudantes, quando eu perguntava lá sobre as disciplinas, se eles gostariam que tivesse mais alguma disciplina, né, que tratasse sobre o meio ambiente, eles acabaram trazendo algumas sugestões que eles gostariam que tivesse no curso deles. Então,
que realmente abordava a área de atuação deles, trazia essa dimensão socioambiental. Então, até conversei com alguns coordenadores que isso acabou sendo gerado por meio dessa reflexão que eu promovi nesses estudantes por meio da pesquisa, já que alguns cursos, como por exemplo, novamente citando as ciências econômicas, eles pedem perguntam quais são as disciplinas que os alunos teriam interesse e tudo mais, mas muitas vezes aquelas disciplinas que acabaram aparecendo na minha pesquisa não estavam lá. Então, eu acredito que isso acaba sendo uma contribuição por levar os estudantes e os coordenadores, que são também professores, a refletir sobre o assunto. Aqui, com relação à continuidade da pesquisa, como eu já comentei, seria interessante fazer uma complementação na questão da obtenção de informações por parte dos estudantes, porque eu acredito que, com relação à formação socioambiental na formação universitária, isso já ficou bastante esclarecido. Então, como eu comentei, foram vários documentos e atores humanos foram pesquisados, foram analisados os PPCs, as disciplinas, os coordenadores e os estudantes. Então, a triangulação de tudo isso, que eu consegui chegar a esses resultados. Mas, com relação à obtenção de informações por parte dos estudantes, eu só utilizei uma metodologia, né? Só consegui por meio dos questionários, e é uma coisa muito subjetiva. Então, eu acredito que seria necessário, sim, fazer uma complementação dessa pesquisa com aprofundamento para verificar mesmo, por meio de uma entrevista, por exemplo, que a gente acaba tendo uma proximidade maior com os estudantes, né? Muito maior que nos questionários, acabaria tendo, então, realizar um aprofundamento por meio disso, com alguns questionários onde tivesse respostas mais significativas, assim, para a pesquisa, realizar, posteriormente, um aprofundamento com esses estudantes. Então, isso seria uma coisa bem interessante de se fazer. Eu acho que, além dessa questão, daí, junto com a sua orientadora, eu acho que, de repente, você pode pensar como sugestão ali algo até mais ousado, né, professora? Algo mais ousado no sentido de se verificar, né, em outras instâncias da universidade, né, em outros cursos, confrontar cursos. Agora, no momento, eu não elaborei nada, mas assim, olha, eu sei que a Pró-Reitoria de Ensino, que cada universidade tem um nome, né? A Pró-Reitoria de Ensino, ela que faz a gestão de toda essa legislação em relação aos cursos, né? Então, assim, aqui na nossa universidade, foi obrigatória essa inclusão em todos os projetos dessa legislação para se adequar à legislação atual, né? Então, como que isso acontece nas universidades, né? Como é que, assim, numa visão mais ampla, como é que em outras universidades, né, se faz essa inserção, né, como é que as universidades administram isso também? Foi uma das perguntas que veio à tona quando eu fiz a leitura do teu trabalho, né? Se a Universidade Unicentro procede de uma forma, né? Então, como é que... Eu participei de várias discussões aqui da universidade, porque eu participava na época dos conselhos universitários, quando foi inserida a questão da educação ambiental como transversal, né? Então, como é que os cursos, né, cada coordenador de curso, né, ou os seus núcleos, né, dos chefes de setor, como é que eles traziam em cada projeto político-pedagógico essas modificações. Só que não adianta formalmente. Pois não, professor? Só queria complementar essa questão dessa ampliação, que pode ser para uma pesquisa futura de doutorado, né? Porque pode ser acrescentada também aí a dimensão da extensão universitária também, né? Como que a extensão contribui. E em termos, assim, de espacialidade, eu não sei se você lembra, Débora, do trabalho que você consultou, né, do PPG-Com, da Augusta Guerm, sobre os cursos de jornalismo ambiental. Ela acabou estendendo para toda a região sul.
Então, ela pegou as universidades públicas da região sul, e aí ela comparou um pouco isso tudo e conseguiu elaborar um... Mas assim, a gente está falando com certeza, né, além do teu trabalho, como dentro dessa proposta que a professora Ana Lúcia está fazendo, de ressaltar as possibilidades de expansão desse trabalho, que podem ser para você mesma, né, numa pesquisa independente, numa pesquisa de doutorado, mas que podem ser também para outros colegas que estão vindo aí na sequência, né? Sim, só um comentário também, já que chegou nesse assunto. Eu realmente tive, a partir dessa pesquisa, surgiu várias ideias, eu tive interesse, sim, em fazer muitas coisas agora, mais para frente, com relação a essa pesquisa, porque é um tema que me interessa muito e que acabou apresentando resultados que eu não, nem imaginava, né? Eu queria realmente descobrir sobre isso e pude descobrir muita coisa a partir da pesquisa. Então, uma coisa que agora, nessa conversa, eu lembrei disso, foi que o coordenador da agronomia, ele comentou que seria, que provavelmente nos cursos de universidades mais novas, como, por exemplo, a Universidade Fronteira Sul, que é uma universidade bem recente, o curso de agronomia provavelmente seria bem mais aberto, teria mais essa participação da sociedade dentro do curso, e ele trataria as questões socioambientais de uma forma diferente do que no UFPR, que é um curso que acaba sendo muito fechado, até pela idade que ele tem, ele é um dos cursos mais antigos da UFPR, e isso me fez me deu vontade, assim, realmente ver como ocorre isso, né, as diferenças que ocorrem em universidades mais novas, bem mais recentes, onde o curso é mais recente, que ocorrem em cidades menores, que tem uma participação de toda a sociedade muito maior dentro da universidade. Então, isso também foram ideias assim que foram surgindo a partir dos resultados obtidos pela pesquisa, né? Então, realmente, dá para ser feita pesquisas posteriores, análises posteriores a partir dessa pesquisa, sim. Então, vai como sugestão um parágrafo ali, bem construído, eu acho que dá conta disso, tá, minha linda? Bom, daí eu gostaria de ir lá para a dissertação, pontuar algumas coisas, né, que daí também eu vou na página, só que assim, na hora que eu baixei, talvez mude a página, tá? Então, se você não encontrar, não fica angustiada, que eu vou te mandar, daí você localiza. Eu quero chamar a atenção para você, tem um parágrafo aqui, na minha versão, na página 16, eu vou ler, vou tentar ser breve, assim, daí você avalia, né? Tendo o Brasil como exemplo, pode-se citar o atual cenário político em que o governo Bolsonaro, e daí vai minha sugestão, né? Sugiro que você coloque apenas atual governo, tá? Já que o teu trabalho vai estar situado dentro de um determinado tempo. Em tempos adversos, nunca se sabe o rumo das decisões políticas em nosso país. Se preserve. Isso não é relevante no seu trabalho, tá? Você se expor não é relevante para o teu trabalho. Então, eu não vou me estender muito, mas eu acho que não deixar mais geral e não é uma sugestão carinhosa, tá? Uhum. Não vai fazer falta no teu trabalho, né? Esse apontamento. Eu acho que, de repente, alguém vai pegar o teu trabalho e enxerga só isso. Não é legal, tá? Então, só fazendo um comentário breve sobre isso também, até foi uma coisa que a professora mesmo, a professora Miriam, por meio das nossas orientações ao longo de toda a pesquisa, eu citava muito mais vezes o governo Bolsonaro. A professora até falou uma vez que estava parecendo mais um trabalho de ciência política do que um trabalho realmente ali do MAD, né, de meio ambiente e desenvolvimento. Então, eu tentei trazer mais essa visão, até porque desde o começo da pesquisa, ela, claro, que pode ser retirado, obviamente, não traz tanta diferença assim, mas foi uma das coisas que me levou a realmente querer pesquisar a internet, já que foi a partir dessas eleições que ocorreram em 2018, né, onde se evidenciou mais essa importância da utilização da internet em toda a sociedade, não apenas aqui no Brasil, nas eleições de 2018, mas nos outros países também houve uma utilização da internet massiva com relação às eleições. Então, na política, a gente percebe isso uma coisa muito forte. Então, como foi a partir
de pensar as eleições e viver as eleições de 2018, que eu tive a vontade de fazer uma pesquisa levando em consideração a formação acadêmica e também a obtenção de informações por meio da internet. Então, eu acho que eu acabei levando isso muito para a dissertação, mas realmente pode ser retirado, sim, não precisa citar nomes, né? É um governo que vai ficar aí marcado na história, né? E mesmo sem citar, né? É interessante a tua observação e fica ali à vontade para você, né, fazer aí a observação. Estou encontrando aqui a outra observação minha, é bem pontual, na página 129, na leitura, eu achei que poderia suprimir uma observação, o parágrafo pode-se inferir que este interesse verificado em obter informações pelos mais variados meios, é nesse parágrafo aqui, tá? Daí você, na segunda metade do parágrafo, você comenta lá, porém, apesar desse evidente interesse em se manterem informados e atualizados sobre questões, daí você coloca as porcentagens, eu sugeri para você suprimir, acho que poderia retirar, teria que comparar com todas as áreas, considero desnecessário. E ali, também com a frase longa, tá? Então, ali, eu vou pontuar aqui, daí eu te envio, você, assim, a 53, com a prática, apesar de ser maioria no curso, a percentagem só não é mais baixa do que a do curso de Ciências Econômicas. Então, tomar um cuidado quando você faz essas análises, porque você fechou num curso. Isso você pode fazer esse filtro em todas as outras análises que você faz, tá? Deixando a análise um pouco mais fechada, mas porque é como se você como pesquisadora, você se colocasse um pouco como análise, não colocando a tua opinião de que poderia ser aquele, ou aquele tem mais, né? Porque, mesmo porque nos cursos, e é um cuidado que há de se ter, porque alguns cursos têm uma natureza mais de ter questões mais voltadas para a questão ambiental. Mesmo porque, por exemplo, como você cita ali, né, e destaca, o curso de agronomia é o objeto, né, de trabalho, o foco é mesmo. Então, o curso todo está mergulhado na questão ambiental. Então, quando, de repente, você traz à tona e usa ele como parâmetro, de repente, tomar o cuidado. Eu estou falando em linhas gerais, né, professora? Nesse todo esse cuidado que você teve, trazer à tona essa diferença das áreas, né? Certo? Essa diferença das áreas que vão trabalhar com a questão ambiental, mas que, no sentido de apropriação de conceitos, de apropriação, um aprofundamento de conhecimento, fica muito só naquela questão que você aponta, no pessoal do professor que saiu da sua área e foi lá fazer um curso de especialização ou coisa similar, tá? Então, essa análise e essa comparação sempre tem esse filtro de que os cursos, eles possuem essa natureza diferente, tá? Então, quando você compara, esse fez mais, aquele fez menos, eu acho que não é utilizado esse filtro. Tá, linda? Certo? Tá bom. Deixa eu ver, não sei se a professora concorda com isso, professora. Eu concordo, eu acho que é uma das coisas assim que me incomodou um pouco no final do trabalho, foi um final bem acelerado, né, que a gente teve que fazer, mas é uma das coisas assim, porque da mesma maneira que o curso de agronomia é aquele que realmente aplica, porque está lidando basicamente com terra, com sol, com natureza, com plantação, com
criação, etc., tem essa interferência direta, né, nos meios naturais, ao mesmo tempo você viu que ele é o mais recursista, né, que tem essa visão de meio ambiente mais recursista. Então ele interfere, às vezes, de uma maneira que talvez seja mais grave, no sentido de realmente encarar a natureza como recurso, né, e ao mesmo tempo a gente vê as consequências disso, do uso dos agrotóxicos proibidos, etc. e tal. Então essa visão mesmo, ela se complexifica. E os outros cursos que não têm essa questão direta com a natureza, eles têm um papel importantíssimo, tanto que eles foram selecionados, porque você veja bem as dimensões que estão aí, né? A questão toda do direito ambiental, né? De regular essa relação natureza e sociedade, que pode, inclusive, interferir e limitar as ações do agrônomo. Né? Da mesma maneira, o jornalismo, com essa dimensão de informar, de formar e também de comunicar, né? Ele pode trazer uma influência muito grande para a sociedade, que também limita outras visões recursistas. Né? E economia, nossa, engraçado que parece que é o curso que menos percebe tudo, mas de alguma maneira a gente está aí com o que está mandando hoje, o que determina essa nossa visão tão recursista. O agrobusiness, né? É basicamente a economia. Então essa visão de uma economia produtivista voltada para o mercado externo, né? Essa visão de usar tudo que tem em termos de recurso, não respeitando limites, isso vem do modelo econômico. Então, eu acho que esse é um ponto que talvez um pequeno quadro, uma página a mais, né, marcando essa diferente natureza, né, o que cada curso representa em termos de formação socioambiental. Eu acho que talvez fosse realmente essa uma questão importantíssima, inclusive, para colocar para os próprios coordenadores de curso, né? Que ficam meio perdidos, alguns sem saber como caminhar, e eles mesmos colocam o seu curso como alguma coisa abstrata em relação a isso. Não é abstrato, para mim está muito claro, cada um tem esse papel muito forte, principalmente esses 4. Existem outros, com certeza, né? Então, eu acho que vale a pena, eu acho que é uma sugestão, é uma coisa que realmente me incomodou um pouquinho, a gente ter deixado isso pouco marcado no trabalho. Tá lá. Ah, sim, perfeito. Mas eu acho que precisa marcar melhor, Débora. Mas Tá. uma boa, tá? E outra, vai gerar um artigo, com certeza, né? Sim. E no artigo, você resume as ideias. Não resumir as ideias, um quadro desse, eu acho que vai bem, né, professora? Né? Com certeza. Débora, na página 142, tá? Eu não sei se não vejam lá. No meu texto, tem 2 parágrafos aqui, tá? Vamos ver se eu consigo retomar a anotação que eu fiz. Aqui tem um bem pontual, assinalei em vermelho, que dá para melhorar a redação, né? Embora predomine a utilização da internet pelos estudantes dos cursos em que se verifica uma menor inserção da dimensão ambiental, se verificou que as fontes utilizadas ficou confuso a redação, tá? Então, dá para melhorar a redação. No parágrafo seguinte, tá? Eu coloquei assim, olha, gostaria que você explicasse um pouco mais a lógica ou a afirmação. Embora forneça uma indiscutível quantidade de informações, não se destaca pela sua acurácia e eficiência em contribuir para a construção de conhecimentos, como indicam as discussões teóricas apresentadas neste trabalho. Então, eu pontuei ali, ó, na segunda metade do parágrafo. Por outro lado, argumenta que a informação advinda de fontes relacionadas às áreas de atuação não são efetivas. Então, na minha leitura, ficou contraditório, tá? Então,
E no parágrafo, e na sequência do parágrafo, parece que são, na hora da minha leitura, parece que tem ideias ali contraditórias. Talvez a gente não precisa retomar agora, Débora, essa discussão aqui, mas de repente, só pontuar que você talvez leia agora com mais calma, né? Mas lê para não ficar dúvida, teu trabalho muito importante, tudo na hora que o leitor for olhar lá, retomar essa questão, tá? Então, acho que não, até mesmo porque fica agora um pouco confusa na leitura, mas depois dá para retomar, tá? Eu acho até que aí tem que marcar na hora, eu não estou vendo aqui o trabalho, mas na hora que você leu, tem que marcar que, inclusive, esse é um ponto de vista de alguns autores, os autores que você está consultando, porque existem outros autores que vão ter uma posição diferente sobre isso. Isso mesmo. Tá? Tá bom. Mas eu não estou vendo aqui no parágrafo nenhum autor, professora. Tá? Uhum. Então, de repente, dá uma olhada se precisa acrescentar um autor aqui. Isso. Eu coloquei no parágrafo seguinte, parágrafo longo, vê se não consegue colocar um pouco logo após a palavra. Então, eu até sugeria onde colocar um ponto, tá? Porque ficou confusa a frase. Deixa eu ver mais. Débora, em linhas gerais, eu não sei se me estendi um pouco, se faltou muita coisa, mas em linhas gerais, da minha parte é isso. Minha querida, novamente, parabéns para as duas, tá? Para você e para a sua orientadora, né? Agradeço de novo o convite, né? E fico aguardando aí a leitura da outra contribuição, mas no sentido geral, então, amei, adorei, vou repassar o seu trabalho, né? Espero que você me passe aí o artigo depois, né? Me passe aí o pós, né? A versão final, né? Que a gente possa socializar e disponibilizar para os alunos nossos aqui do mestrado em Guarapuava. Tá? Beleza, obrigada, professora, também pela participação, né, nesse momento, na qualificação, também é uma participação muito importante. Agora também na defesa, né, eu queria muito que você pudesse participar, que bom que deu tudo certo, e acredito que eu e a professora Miriam também agradecemos muito, e obrigada por todas as considerações com relação ao trabalho. E vou mandar depois com a versão atualizada, né, que também vai para a biblioteca, vou mandar aí os artigos que surgirem a partir disso. E eu vou aproveitar, né, que já me emocionei, né, deixa eu só, eu ia fazer isso depois, vou fazer agora, né. Essa menina aí, a gente viu nova, fui professora de estágio supervisionado, trabalhou comigo nos projetos de extensão, se mostrou sempre muito dedicada, muito estudiosa, e desejo a você, assim, muito sucesso agora nas tuas escolhas, que você agora abriu o teu leque de possibilidades profissionais, né? Você está aí, né? Não abandone as pessoas aí que abriram toda essa perspectiva para você, esse campo de trabalho que é novo, né? Tudo, né? Eu pensei até você fazer o curso de jornalismo agora, né? Também. Não, né? Então, assim, é uma coisa que extrapola o acadêmico, né? E que, por algum motivo, você me convidou, né? Fiquei muito feliz, mas para mim, vai além do acadêmico, quando a gente nota que alguém abraça a ideia de continuar estudando, Débora, e se dedica e faz bonito em outra universidade, mostrando que aqui esse carinho que a gente deu agora no começo, né? A gente poder acompanhar, para mim, foi muito bom nesse sentido, tá? Só pontuar. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora. Foi muito importante a tua participação. Agradeço muito a leitura cuidadosa que foi feita do trabalho, né, da Débora. Mais do que cuidadosa, né, eu acho que uma leitura carinhosa mesmo que foi feita. E as suas observações muito pertinentes, né. Então, eu vou passar agora, nesse segundo momento, a leitura do parecer, né, da professora Maria do Rosário, que foi enviado para mim,
Então, eu vou ler na íntegra, tá? Então, a professora doutora Miriam Del Vecchio, presidente da Banca de Defesa de Dissertação de Mestrado da Universidade Federal do Paraná, programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, de autoria de Débora Anzolin Valginhac, a realizar-se no dia 27 de março, às 14 horas. Como membro convidada para compor a banca, que muito agradeço, por motivos de respeito aos protocolos de saúde deste momento, e por ser pessoa de risco, não poderei participar presencialmente. Todavia, após leitura e análise do estudo, apresento parecer em sequência. A dissertação de Débora Anzolin Valginhac, intitulada Informação sobre Meio Ambiente de Estudantes em Tempos de Crise Socioambiental, um recorte em 4 cursos superiores da Universidade Federal do Paraná, merece, de minha parte, parecer favorável à sua aprovação. Parabéns à candidata e à sua orientadora. Trata-se de estudo atual, cujo objeto, premissa, objetivos estão bem explicitados, bem como os fundamentos evidenciados na pesquisa de campo. A lógica está presente desde o início até as considerações finais. A revisão de literatura com autores contemporâneos deu sustentação ao estudo cuja redação e comunicação clara tornou, além de agradável a leitura, e mostrou, segundo Volton, que a comunicação é circular, abrangente, interativa, criadora e que são aspectos restritos na informação. E creio também na formação. A mestranda utilizou metodologia adequada, pesquisa qualitativa, quantitativa, exploratório-descritiva, cuja análise categorial de conteúdo foi enriquecida com a ilustração de quadros, tabelas e gráficos construídos a partir dos dados obtidos e permitindo a triangulação e favorecendo a compreensão do seu objeto de estudo. Ressalta-se nas considerações finais o procedimento de trazer à tona cada um dos objetivos para, com acuidade, fidelidade, espírito crítico que percorreu todo o estudo e reflexões teóricas fundamentais, bem como as correlações com os achados dos dados da realidade dos cursos explicitados que a pesquisadora buscou por meio de seus objetivos, possibilitaram a ela considerar o que alcançou e o que ficou a desejar. Seguramente, seu estudo traz subsídios importantes à comunicação, à informação e formação dos estudantes e também à educação ambiental, até pela pertinência à continuidade do estudo sobre educação ambiental na perspectiva da comunicação, do qual você e sua orientadora já participaram. Quiçá seja um estímulo para um futuro doutorado. Ambas estão de parabéns pelo belo trabalho. Apenas uma sugestão: rever parágrafos, por exemplo, da página 16, 19 e 25. Ela anota aqui, né, os pontos que não é recomendável em trabalho científico. Mais uma vez, atenciosamente, professora doutora Maria do Rosário Nestel, socióloga e pedagoga, PhD em Sociologia da Educação e Meio Ambiente, pesquisadora do doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Então, é isso, ela fez assim, um parecer bastante sucinto, né? Mas um dos pontos aqui vem muito de encontro ao que a Ana Lúcia colocou, né? A questão da construção, da síntese dos resultados e depois as considerações a partir da retomada dos objetivos. Então, as duas colocaram esse ponto como um ponto super positivo, né, no trabalho. E também a questão, destaque do desejo, né, de continuidade do trabalho em um doutorado ou outro tipo de pesquisa. Então, está lido o parecer. Infelizmente, né, a gente não tem aqui a presença da professora, que com certeza seria muito contributiva também, assim como foi o da Ana, né, da professora Ana Lúcia. Bom, então não sei se você quer colocar alguma coisa, Débora, em relação ao parecer da professora.
ela fez mais apontamentos, assim, que depois eu preciso ler com calma, né? Mas não teve nenhuma questão, assim, que eu achasse que seria necessário uma maior explicação, então acredito que seja isso. Concordo com você, professora, é uma pena tudo isso que está acontecendo, né? A gente não poder ter esse contato, uma defesa é um momento tão importante, né, na vida acadêmica, acaba sendo um momento que você quer estar em contato com os professores da banca, realmente ter esse maior contato que a gente gosta, né, como humanos, mas é uma pena tudo isso que está acontecendo e ela não poder estar presente, né, aqui com a gente, né, eu não poder estar presente, nós não podemos estar todos presentes juntos, né, é bem triste, mas que bom que deu tudo certo, então eu estava bastante preocupada, né, mas é só isso mesmo. Então tá, a gente tem feito as bancas lá da comunicação também, e outras aqui do MAD, e os alunos têm relatado, né, muito essa frustração, né, desse momento ser assim, mediado, né, pelas tecnologias, né, e quando deveria ser um momento, né, de muito mais aproximação humana, mas enfim, né. Bom, eu vou colocar rapidamente algumas palavras aqui, para fechar, né, essa parte aqui da banca. Eu, como orientadora, não deveria nem fazer nenhuma colocação agora em relação ao trabalho, então eu vou fazer algumas colocações em relação ao percurso, rapidamente, tá? Em relação ao percurso da Débora. Então, lembrando, né, que eu acabei ficando muito satisfeita, né, com o resultado final. Não foi fácil, né, Débora? A gente teve um percurso bastante difícil, bastante duro, com vais e vens, né? Mas o resultado final, dentro desses 2 anos que passaram muito rápido, né? E também dentro desses, de vários fatores que levaram aos vai e vens do trabalho, eu acho que o resultado foi bastante interessante, né? Lembrando que a Débora, ela mudou o projeto com que ela entrou, mas não quis mudar o enfoque, né, da comunicação e educação. Ela falou, professora, mudo tudo, menos o enfoque comunicação e educação. Ela veio muito motivada para isso, mudou o projeto, e para mudar o projeto foi necessário, assim, um novo amadurecimento teórico dela, de leituras, de conceitos. Ela teve que aprender bases teóricas novas. Ela fez isso me parece, né, que ela fez isso com muito prazer, inclusive. Ela se aprofundou em leituras, em alguns momentos ela resvalou por algumas leituras mais anteriores da comunicação, não tão atuais, mas também havia uma questão, ela não vem da comunicação, né? Então eu não usei do mesmo rigor que eu usaria com aluno da comunicação. Ela é uma aluna interdisciplinar, mas também ao mesmo tempo fiz com que, né, ela respeitasse, né, os conceitos básicos da área, e ela foi muito além disso. Ela conseguiu realmente muito além disso, né? Então, eu ressalto, né, essa questão de uma bióloga que trabalha com educação ambiental e que percorreu, abriu para ela própria novos horizontes de pesquisa e, como diz a professora Ana Lúcia, abriu um leque novo de perspectivas, né? E eu acho, esse para mim é o grande, Débora, para mim é o grande resultado que você tem, além da tua pesquisa, para você, né, enquanto acadêmica. Eu acho que esse é o grande ganho que você teve, né, esse abrir de horizontes para outras áreas, para agregar, né, coisas novas à tua formação anterior, tá? Então, assim, desse novo percurso de leituras que a Débora teve que trilhar, né, ela conseguiu muito bem traduzir isso. Uma coisa que eu quero reiterar aqui também, já que você está gravando isso aí para os teus amigos, para os teus colegas, é que tem uma qualidade de texto que eu fiquei surpreendida, né? Porque a gente tem problemas com alguns alunos que não são da área de comunicação, de letras, etc., com o texto. Às vezes o texto atrapalha o conteúdo, né? Então, assim, é bem surpreendente a qualidade de texto da Débora, principalmente no sentido de que é um texto
coerente, é um texto fluido, é um texto que vai costurando o sentido, né, para quem está lendo, tá? Então, ela já tem esse talento, essa sugestão que a senhora fez, professora, dela fazer jornalismo, acho que tem tudo a ver, né? Uma questão que eu acho muito importante, Débora, e isso a gente tem no final de qualquer banca, mas a maioria das pessoas deixam para trás, é a questão da devolutiva, né? Eu acho a devolutiva para você fazer, principalmente para esses coordenadores, e também, talvez, lá para o pró-reitor de pós-graduação, né? A gente pode ver lá com a pró-reitoria de pós-graduação, porque acho que são resultados que mostram que não está sendo, de alguma maneira, não está sendo satisfatória, né, a aplicação das diretrizes dentro dos nossos cursos, né? Então, isso está sendo colocado de uma maneira um pouco, como que eu diria, um pouco tímida, né, para ser bem educada, um pouco tímida demais, ou existe um certo descaso, entre aspas, vamos colocar aí, né, ou não entendimento realmente da proposta. Eu acho que essa devolutiva deve ser feita, ela é muito importante de ser feita, principalmente no momento que a gente está vivendo essa crise socioambiental, como você colocou, né, ali no momento da tua apresentação, no momento inicial da tua apresentação. Então, eu acho assim, você é uma aluna dentro dessa trajetória de mestrado, que participou de trabalhos científicos, participou de eventos, né, publicou nos anais dos eventos, tem trabalho submetido em revista, aguardando resultados, fez matérias específicas na área de comunicação, dentro da oferta do MAD, fez disciplina específica na área de educação ambiental, né, com a própria professora Maria do Rosário, né. Então, eu acho, assim, que tem toda uma trajetória, do ponto de vista da trajetória no mestrado, que eu só posso elogiar, tá? Em relação à versão final, claro que tem que ser feita agora uma revisão rigorosa de português, e uma revisão também, como a professora falou, de alguns detalhes aí da BNT, né, de formatação, para você poder ter a sua versão final da melhor maneira possível, porque ela que vai ficar na Biblioteca Nacional, vai ficar na Biblioteca da UFPR, enfim, vai ficar lá digitalmente colocada na internet para todo mundo ter acesso, né? Porque o grande objetivo, na verdade, também é que todo mundo possa acessar esses novos resultados, aí, essas novas reflexões que você gerou, né? A questão da continuidade eu acho importante, já foi bastante falada aí, com a inclusão, talvez, aí, de novos cursos, de novas... eu acho importante também, na questão da discussão que foi feita da continuidade, a questão do aprofundamento da pesquisa sobre a internet, né? Que eu acho que, como a gente já tinha trocado uma ideia sobre isso, ela pode ser muito mais aprofundada em vários aspectos, né? Inclusive aspectos também discursivos, né? E de conteúdo e tudo mais. Enfim, eu anotei aqui também as sugestões da professora. Eu espero que desse trabalho também a gente possa produzir alguns artigos, né? Porque tem aí conteúdo, pelo menos assim, de cara, para 2 ou 3 artigos, né? Além da síntese do próprio trabalho, alguns outros artigos podem ser desenvolvidos a partir daí. Então, é o que eu tenho que colocar como orientadora, foi um trabalho que no final... eu acho que ainda vou observar uma coisa. A gente teve algumas colocações, a Débora é sempre muito respeitosa, mas tem a opinião dela, ela briga pela sua opinião, ela defende, opinião não, né? Ela defende seu ponto de vista, ela coloca isso com muita propriedade, e quando ela vê que realmente o outro, no caso eu como orientadora, um outro professor, etc., né, ou até um colega em sala de aula tem razão, ela acata de uma maneira assim, não subserviente, ela acata de uma maneira muito, como é que eu poderia dizer, potencializadora em termos desse acatamento, o que ela vai trazer desses acatamentos feitos, né, a partir da observação de outras pessoas, ela vai sempre trazer isso para o trabalho de uma maneira produtiva, né? E, então, assim, por quê? Porque ela conhece o trabalho dela, porque ela se dedicou a ele, e porque ela tem essa capacidade para o diálogo, né?
o que é fundamental em ciência, né? A questão de manter o diálogo aberto entre todos os atores envolvidos. Então, foi um prazer te orientar até esse momento, Débora. Eu tenho uma proposta a fazer para vocês. Normalmente, nesse momento, fica aquele momento que a gente pede tanto para a orientanda quanto para os convidados saírem da sala, né? Então, pergunto se a gente poderia tomar essa decisão agora ou se a gente desconecta, né, a Débora e o resto, fico só eu e talvez até aqui pelo celular, eu e a professora ficamos conectadas. Eu, por mim, professora, bem assim, tranquila. Eu, por mim, não precisa desligar nada. Eu acho que até é algo que a gente faz uma adaptação, um ajuste à nossa situação virtual aqui e de uma situação muito tranquila como essa, né? Se tivesse, talvez, algum porém, ou alguma sugestão, ou alguma coisa, mas todos os apontamentos foram, ao meu ver, todos muito elogiosos, todos muito positivos e muito bem acolhidos. E tenho certeza que a Débora vai ponderar tudo que foi falado, né, da melhor maneira possível. Tudo bem, Débora? Tudo bem, professor. Então tá, então eu vou proceder à leitura. Eu estou imaginando, então, só preciso que a professora se manifeste pela aprovação. A professora Maria do Rosário já se manifestou, né? Uma manifestação, porque é pública, né? Tem que ser feita. Eu me manifesto pela aprovação do seu trabalho de dissertação de mestrado, Débora, com muito louvor, tá? Eu vou ler o termo de aprovação, mas se tiver alguma observação para a gente fazer, alguma recomendação de publicação, ou alguma recomendação, alguma outra observação, a gente pode ver na sequência, né? Então, o termo de aprovação dos membros da banca examinadora, designada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, foram convocados para realizar a arguição da dissertação de mestrado de Débora Anzolin Valginhac, intitulada A Informação sobre Meio Ambiente de Estudantes Universitários em Tempos de Crise Socioambiental, um recorte em 4 cursos superiores da Universidade Federal do Paraná, 2019, sob orientação da professora doutora Miriam Regina Del Vecchio de Lima, que após terem inquirido a aluna e realizado a avaliação do trabalho, são de parecer pela sua aprovação no rito de defesa. A outorga do título de mestre está sujeita à homologação pelo colegiado, ao atendimento de todas as indicações e correções solicitadas pela banca e ao pleno atendimento das demandas regimentais do programa de pós-graduação. Curitiba, 27 de março de 2020, assinada por mim, professora Miriam Regina Del Vecchio de Lima, que preside a banca, pela professora Ana Lúcia Crisóstomo, avaliadora externa, e pela professora Maria do Rosário Knestel, avaliadora interna. Então, eu já vi que a Débora está ali já chorando, né, Débora? Meus parabéns, querida. E agora, na minha opinião, tudo aqui você já cumpriu, acho que já posso chamar de mestra, né, em desenvolvimento e meio ambiente. Parabéns. Muito obrigada, professora. E só gostaria de fazer um comentário agora nesse final, que eu já falei um pouco nos agradecimentos do meu trabalho, mas gostaria de falar novamente, porque eu acredito que em palavras eu não conseguiria exprimir, né, toda essa importância que a minha banca, que vocês como professoras têm para mim. A professora Miriam como minha orientadora, então eu percebo que às vezes eu realmente talvez tenha tido algumas falhas nesse sentido com relação à minha orientadora, porque eu, pensando assim em toda a minha trajetória acadêmica, tanto na minha graduação quanto na minha especialização, eu percebo assim que eu nunca tive realmente uma orientação nos trabalhos que eu desenvolvi, nas coisas que eu realizei. Claro, sempre tive orientadores, mas sempre com algumas dificuldades, assim,
adversas, né? E nesse momento eu acho que eu posso afirmar, assim, com certeza, que foi a melhor orientação que eu tive, uma professora companheira que realmente estava ali do meu lado, a qualquer momento que eu precisasse. Então, sempre mesmo agora nesses últimos dias, né, para a entrega do trabalho, que era um momento tão que a própria professora estava tão ocupada com outros trabalhos que também estavam no final, mas sempre me atendendo a tudo que eu necessitava. Então, eu fico muito feliz com isso, agradeço muito, e posso dizer que foi a melhor orientadora que eu tive nos meus trabalhos acadêmicos da minha vida, e fico muito feliz por isso, professor. Então, muito, muito agradecida por tudo. A professora Ana Lúcia também eu gostaria de agradecer muito. Então, como ela estava comentando ali sobre toda essa trajetória também que nós tivemos, né? Quando eu entrei numa licenciatura, eu já estava realizando curso técnico em meio ambiente, então eu já tinha um pouco esse interesse pela área da educação ambiental, mas foi realmente na graduação com a professora Ana Lúcia, né, que era uma professora da área da educação, que eu realmente percebi a importância da educação na sociedade, e foi por isso que eu tive tanto esse interesse em dar continuidade a pesquisas nessa área. Tanto é que depois fui para essa área, né, do mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, seguindo essa linha da comunicação, mas tendo esse interesse em trazer a educação, né, em todo esse processo, pensando na importância dela. E claro que foi graças a você, professora Ana Lúcia, que eu tive, que me surgiu esse interesse, eu vi a importância que tinha. Tanto é que quando eu trabalhava nas ciências biológicas, quando eu trabalhava no laboratório com cogumelos, né, que era uma totalmente laboratorial ali, a pesquisa dura mesmo, mas eu queria levar isso para a sala de aula, para a educação básica. Tanto é que em vários momentos eu fiz atividades de extensão, levando os cogumelos para a sala de aula, juntando essa parte tanto da pesquisa quanto do ensino, né, levando para a extensão, realmente, juntando essas três o tripé, né, da universidade. Então, eu agradeço muito a vocês. Que pena que a professora Maria do Rosário não pôde estar presente, mas também é uma professora muito importante em todo esse processo. Ela é uma professora que tem muita experiência, então eu não tive tanto esse contato com ela, pois foi só nas disciplinas, né, ao longo do curso, não foi uma coisa muito próxima, digamos assim, como das outras professoras, como de vocês duas, mas também é uma professora que eu agradeço muito por todas as contribuições, pela disciplina, que a gente pôde estar mais próximo, assim, com ela, de educação ambiental no mestrado, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês três por todo esse processo e até o próprio trabalho, o resultado final, que foi gerado a partir de toda essa pesquisa. Muito obrigada, professoras. Eu assim, sei que pessoas que nem você, Débora, que fazem com que, às vezes, eu ache e olhe para trás, e tantos anos aí, né, com todo o trabalho que eu desenvolvo na graduação, é esse resultado aí que faz com que eu olhe para trás e veja o quanto que eu estava certo, o quanto que foi bom, o quanto que é como se a gente jogasse sementes no chão, no campo, né? E olhasse para trás e olhasse aquela flor brotando e deixando a natureza mais bonita, porque aquela flor ali, ela vai dar frutos, ela vai dar sementes, e o trabalho da gente se perpetua, né, professora Miriam, com essas questões aí, e que bom que de alguma maneira, né, como referência, né, para algumas questões que hoje são tão importantes, né. Então, assim, eu gostaria em tempo, né, como falando formalmente, de fazer um elogio, Débora, dar os parabéns também ao seu excelentíssimo esposo, que está aí do teu lado, tá? Então, professora, se me permite, é uma pessoa que está sempre do lado dela, apoiando, né? E é algo assim, eu sei, faz tempo, professora, que eu conheço, então, quando ele levava ela de moto lá para fazer as atividades do projeto de extensão, quando eu levava para fazer o estágio,
Ontem ele ajudou aqui no Skype, né? Então é uma pessoa assim que eu sei que é muito batalhadora, que está dando um apoio para ela. Então eu quero estender os parabéns agora, como mestre, Débora, estender os parabéns a ele. Ele é tímido, professora, por isso que não quer aparecer. Não quer vir aqui do meu lado. Isso, quero destacar, ó, tá vendo? Ó, tá. Obrigado. Então, parabéns para você também, parte do trabalho, né? Tem aí a sua colaboração, teu apoio, deixar a Débora aqui em Curitiba, né? Fazer todo o apoio. Parabéns, né? E obrigado. Também mandar assim um abraço carinhoso para a professora Maria do Rosário. Gostaria de deixar assinalado, né? Que eu adorei conhecê-la e que mandei um abraço para ela. E mais uma vez, muito obrigada. Agradeço também, então, ao John, né, pela apoio técnico aí. E parabéns, né, pela Débora, pela tua participação na sua trajetória. Vou encerrar. Acho que a gente não tem nenhuma observação para fazer aqui no termo, né? Então, parabéns mais uma vez, Débora. Eu queria muito estar aí para te dar um abraço bem apertado, um beijo carinhoso, mas vai ficar para o próximo momento que a gente pudesse encontrar, né? Obrigada mais uma vez. Professora Ana, fica aqui meu obrigado virtual para a professora Maria do Rosário, que também teve contribuições importantes na qualificação. E eu vou encerrar aqui nesse momento, né, essa banca de mestrado. Obrigada a todas. Mais uma vez, parabéns, Débora. Estamos fechando, então, nesse momento, a sessão.